Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Peço perdão para os irmãos também pelo horário. Aleluia, mas Deus nos deu graça para chegar nessa noite, para honrar, para louvar, para glorificar e para bendizer o nome do nosso Senhor. Eu vou pedir para os irmãos para abrir as Bíblias em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo de número 15. Glória a Deus, fiel. E o versículo de número 21. Aleluia. Glória a Deus, maravilhoso e santo. Podemos fazer a leitura? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Novamente, e os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus a ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Pode se sentar, glorifica, exalta o nome do Senhor. E para a honra e glória do nome dele, nós estamos aqui, guardados pelo Senhor nessa noite, para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Olha a cadeira que está aí do teu lado, olha para esses bancos, aleluia, olha como está a igreja hoje. Sabe por que a igreja está assim? Eu não cesso e não me canso de falar isso. Sabe por que a igreja está assim? Porque confundem a nossa fé, dizendo assim: olha, venha para a casa de Deus, vem para a igreja comigo, porque tudo que você quiser, Jesus fará. Aleluia. Eu já quero fazer essa introdução dizendo que Mateus escreveu no evangelho dele, iniciando a sua escrita, apresentando a genealogia de Jesus. Para quê? Para dizer para esse povo que Jesus, ele é rei. Para dizer para este povo que ele, aleluia, é o Senhor. Para dizer para este povo, para mim, para você, para aqueles que creem nele, aleluia, que ele tem genealogia. Jesus, nascido de Maria, filho de José, que esteve nessa terra para cumprir um propósito divino, um propósito do céu. Agora Jesus já está com a escolha dos discípulos que vão caminhar com ele. Os discípulos estão num intensivão, aprendendo a caminhar com Jesus, aprendendo a lidar tanto com eles mesmos, como com outras pessoas, porque aonde Jesus pisava, uma multidão seguia ele. Aonde o mestre passava, havia sinais, prodígio, milagre, maravilha. Aonde Jesus ficava, aleluia, ali havia provisão. Já quero
também dizer que na minha e na sua casa, Jesus se faz presente. Na minha e na sua história, Jesus se faz presente. Então, tendo lugar para Jesus, tendo lugar para o Rei, na minha e na tua casa vai ter milagre lá dentro. Tendo milagre, aleluia, tem provisão, tem lugar para o Rei estar na nossa vida, então tem transformação, tem um trono para que o nosso Rei se assente em nosso coração, então tem mudança, aleluia, de pensamento e tem mudança de entendimento de quem Ele é. Essa mulher, aleluia, é uma mulher gentílica, ela não é uma mulher judia. Todos os discípulos, eles são judeus. E os judeus, nós sabemos que eles não eram um povo, aleluia, que estavam abertos a se comunicar com outros povos. Porque era um povo que viu sinais, era um povo que viu milagre, era um povo que viveu provisão, era um povo que viveu maravilhas da parte de Jesus, mas só estava feliz quando tudo estava indo bem, só estava servindo a Deus quando tudo estava indo bem, só estava, aleluia, em comunhão com Deus, minha irmã Ana, quando tudo estava indo bem. Agora chega diante daqueles que estão num intensivão com Jesus o Cristo, aleluia, o nosso Rei, o Nazareno, e eles estão vendo que ela não é uma mulher judia. Ela já ouviu falar que aquele que pisou na terra tem feito alvoroço, ele tem mudado história, ele tem mudado decretos, ele tem mudado, aleluia, toda a vida daquele que se achega a ele. Então ela vai guardando aquilo que ela vai ouvindo, ela vai guardando no coração dela aquilo que ela vai ouvindo. E muitas vezes também acontece comigo e com você, quando nós chegamos na casa de Deus, quando nós chegamos na igreja, muitas vezes nós estamos ouvindo uma palavra que nós precisamos guardar dentro do nosso coração, porque chegará o momento que nós vamos precisar da palavra que está guardada. Nós precisamos ser aqueles, aleluia, que se posiciona mediante a fé. Eu e você temos que ser as pessoas que temos fé sim, só que a fé sem obras ela é morta. Então quando chega no momento de adversidade, quando chega no momento de dificuldade, quando chega no momento que nós não temos resposta, nós precisamos ter um posicionamento por causa da nossa fé. É muito difícil, meu irmão, e eu fico pensando quando leio esse texto, gosto muito desse texto, mas é muito difícil nós nos posicionarmos quando nós estamos com um problema. Mas quem tem filho vai entender o que eu vou falar agora. É muito mais difícil, é muito mais terrível quando nós vemos que um filho nosso está com problema, irmão. Se nós pudéssemos, nós transferíamos para eles não passar por nada difícil. Nós assumiríamos o lugar deles para que eles não sofressem. E é isso que você vem fazer quando você ora. É isso que você faz quando você roga. É isso que você faz quando você clama. É isso que você faz quando você se derrama diante de Jesus e diz: Senhor, eu estou vendo o problema, mas eu vou colocar diante de Ti. Aleluia. Essa mulher foi guardando os segredos que ela foi aprendendo sobre Jesus, irmãos. E o texto vai nos dizer que ela encontra com o Mestre. Jesus está vindo de outro lugar. Ela já ouviu falar que o lugar que ele pisa não fica da mesma maneira. Aleluia. Ela ainda não tinha experimentado milagre. E eu vou falar uma coisa para ti. O problema não é objetificamente na vida dela. O problema, ela vai chegar e vai relatar. Quem está com problema é a filha dela. E ela entende, olha só, ela chega diante de Jesus e diz assim: aleluia. Senhor. Olha que coisa linda. Ela já vai declarando: eu
Não consigo, eu não sou. Sabe por quê? Porque eu estou diante daquele que é Senhor. Eu estou diante daquele que é maior do que eu. Eu estou diante daquele, aleluia, ao qual eu ouvi dizer que ele é o que os judeus esperavam. Ele é o Messias. Aí ela vai usar um outro segredo que ela também ouviu. Ela vai dizer assim: filho de Davi. Aleluia. Rei, descendente do rei Davi, filho de Davi, ela vai clamar. Quando ela clama filho de Davi, irmãos, aí o povo, entenda isso dentro do teu coração, aí os discípulos, o povo judeu vai se incomodar. Sabe por quê? Porque eles são exclusivistas. Só eles podem ter Jesus, só eles podem falar sobre Deus, só eles podem receber perdão, só eles podem, eles monopolizam a fé, aleluia. Então os discípulos, eles vão se incomodar, mas Jesus, ele não vai responder palavra nenhuma para essa mulher. Onde está a batalha dela? Ela encontrou dentro de casa. Olha o problema, não está na terra. Não é um problema simples de se resolver, porque ela vai dizer assim: a minha filha está miseravelmente endemoniada. A batalha está travada, e não é uma batalha contra a carne, e não é uma batalha contra sangue. Ela identificou muito bem, aleluia, o que está acontecendo lá dentro daquela casa dela. É um problema espiritual, irmão. Você está entendendo? Dentro da palavra, nós encontramos uma mulher chegando diante de Jesus, apresentando um problema espiritual, e Jesus em silêncio. É fácil, irmão? É fácil ter que perseverar quando você não ouviu nenhum espera? Você não ouviu nenhum aquieta-te? Você não ouviu, eu estou no controle, é no meu tempo, calma. Nem isso essa irmã ouviu, nem isso essa mulher ouviu. Jesus não respondeu palavra. E não é fácil lidar com o silêncio de Deus, irmão. Só que silêncio de Deus não significa que Ele não tenha propósito nenhum na minha e na sua vida. Ainda que o Senhor fique em silêncio, o propósito é muito maior. Aleluia. Por isso que eu e você temos que ter posicionamento na nossa fé. Porque não é todo momento que nós vamos entrar e sair da presença de Deus e vamos receber todas as respostas que nós queremos. Ainda que nós venhamos apresentar para Ele um problema que seja espiritual, sabendo que nós não podemos resolver, só Ele pode resolver. Mas ainda assim, não é todas as vezes que nós vamos receber resposta de Deus. E é difícil, irmão. Não é fácil ficar esperando que o Senhor nos dê uma direção. Aleluia. Eu não sei como foi a sua vida, eu sei da minha. Nada nunca foi fácil, então eu não desisto. Eu sou uma pessoa que não desisto de nada, irmão. Eu não desisto fácil das coisas. Só se Deus disser para mim, não é para você, minha filha, aí tudo bem. Mas se Deus não disser, não é para você, eu não desisto, irmão. Tem que perseverar, tem que se posicionar, tem que continuar colocando diante de Deus. Mas irmã Ana, eu já oro há um tempo por este mesmo propósito. Persevera em oração, continua colocando diante dEle. Não larga o propósito, não larga a tua fé. Não deixa, aleluia, que a espera te faça pensar que o Senhor não está agindo. Jesus vai permanecer em silêncio, aleluia. Mas aqueles que estão acompanhando a Ele, que são exclusivistas, vão se incomodar.
Aí olha só, a mulher está clamando a Jesus por um problema, está levando o problema, aleluia, os discípulos também vão lá falar com Jesus e vão dizer para Jesus, olha, despede essa mulher. Meu Deus. Ninguém quer andar com gente que dá problema. Gente que tá difícil, aleluia. Queima o filme, né, irmão? Quem quer andar com gente que tá com problema? Ainda mais problema espiritual. Você já viu gente endemoniada? Já viu quando a pessoa está perturbada, irmão? Que ela mal ouve você. Aleluia. E por mais que você leve uma palavra de conforto, por mais que você se apresente com carinho, por mais que você se apresente para cuidar, a pessoa ainda não consegue receber esse cuidado, a pessoa ainda não consegue entender, porque não discerne espiritualmente o que está acontecendo. Não é porque ela não quer, é porque não discerne, a batalha é espiritual. Eles vão se incomodar. Lembre, não é um problema também muito referente a eles, irmão, porque eles ainda estão aprendendo, aleluia, como lidar com essas situações, e Jesus está ensinando para eles. Aí Jesus, ao invés, olha só que coisa linda, Jesus ignorou o que a mulher falou, eles incomodaram o mestre, mas Jesus também ignorou eles. Porque tem momentos que a batalha é entre mim e Jesus. Tem momento que o negócio sou eu e Jesus. Tem momento que o negócio é você e Jesus. Não é com mais ninguém. E se é algo que Ele quer tratar em mim e em você, é comigo e com você mesmo, irmão. Não é com mais ninguém. Não adianta, aleluia, a gente se sentir excluído. Não é que as pessoas estão excluindo. É que Jesus tem algo para tratar conosco no profundo. É particular. É negócio do mistério mesmo, é particular, é só conosco, só você entende o tamanho da batalha, e só você clama a Ele, e só Ele pode resolver. E quando você vê o negócio, você está na oração, você está no propósito, você está no jejum, você se posiciona. Você se posiciona, a gente vai entendendo, ei, peraí, o negócio não está favorável não, eu vou para os pés do mestre. Aí o texto vai dizer assim, que chegando diante dele, ela o adorou. Aleluia. Irmão, coloca na tua mente agora, se você desistir na hora que você está orando, você não vai viver o propósito grande de Deus. Se eu desistir no momento que a batalha está travada, que a luta fica intensa, eu não vou viver o propósito grande de Deus que o Senhor tem para mim e para a tua casa, para mim e para a tua família. Não dá para desistir, não tem para onde olhar, não dá para tentar resolver o problema com a força do próprio braço, não dá. Esquece e deixa um pouquinho quem está dizendo que você não sai da igreja. Deixa um pouquinho, porque a batalha não é com aquela pessoa, é entre você e o Senhor, então continua vindo. É você que vai viver o milagre, então continua vindo. Você está intercedendo por aquele que está falando, então continua vindo. Aleluia. Aí Jesus não responde para aqueles discípulos, Jesus vai virar para aquela mulher. E ele vai responder, eu vim para o povo da casa de Israel. Não é lícito que eu pegue o pão, olha o que ele está, irmão. Eu e você entramos nessa história, irmão. Também não somos judeus. E o Senhor Jesus vai dizer, olha, não é lícito que eu pegue o pão dos filhos e entregue aos cachorrinhos, como eram tratados os gentios naquela época. Ah, mas ela está adorando, irmão.
Quem está adorando, aleluia, tem posicionamento. Quem está adorando tem propósito. Quem está adorando, aleluia, entende que Ele pode fazer. Quem está adorando, entende que Ele faz milagre. Quem está adorando, entende que Ele transforma. Quem está adorando, entende que Ele liberta. Quem está adorando, entende que se Ele pisar no lugar, o demônio tem que bater em retirada. Quem está adorando, entende que Ele é poderoso. Ela está adorando, irmão, ela está adorando. E quem está adorando se prostra. Quem está adorando se rende. Aleluia. Quem está adorando rasga a alma. Não é sobre ela. Aleluia. A mente já mudou. A situação está desfavorável. Mas quem está adorando vai ficando cheio. Quem está adorando, aleluia, vai sendo transformado também. Ela não entendia o poder de Jesus para salvar. Ela está clamando a Jesus só pela libertação da filha dela. E Jesus está ali, irmão, no propósito. Aleluia. Porque quem ganharia, irmão, o povo gentil seria o apóstolo Paulo. Mas o Senhor Jesus está falando: eu vim para o povo da casa de Israel. Eu vim para lidar com os meus. Como eu vou tirar o pão dos filhos e entregar para aqueles que são os cachorrinhos? E ela está ali clamando, adorando. Aleluia, ela está servindo ao mestre. Ela tem propósito e ela tem posicionamento. Sabe o que vai sendo gerado nessa mulher? A consciência e a fé, irmão. Uma fé tamanha, uma fé tão tremenda, de que Jesus, assim como falou o centurião, daqui o Senhor manda uma palavra e lá em casa o meu soldado pode ser curado. Aravassúria canta aravasso. Você crê, irmão? Aleluia. Que Jesus liberando palavra, tem libertação na tua casa. Tem libertação na nossa casa. Tem libertação no nosso emprego. Tem libertação onde estudamos. Tem libertação, irmão. Oh, aleluia. Não dá para minimizar o que está acontecendo no texto. Todos aqueles que têm filhos, quando eu perguntei, balançaram a sua cabeça, irmão. É muito triste você ver filho padecer. É muito triste você ter que enfrentar a batalha. E quando você olha, você vê que a batalha é espiritual. É muito triste. E eu quero falar para você nessa noite, mesmo triste, não saia da posição. Mesmo triste, continue adorando a Ele. Mesmo triste, clama, irmão, clama com toda a sua alma. E ainda que você entenda que quem está do teu lado não está compreendendo a tua dor, continua no particular entre você e Jesus, porque tem milagre, tem transformação. Essa parte do texto é um ensinamento para mim e para você, irmão, porque nós ainda estamos num discipulado, aprendendo a receber as pessoas quando elas não estão bem. Nós sempre temos que fazer esse filtro. A nação de Israel tinha um propósito. Agia como uma centrífuga. Os povos de fora, de longe, viam os milagres que Deus operava lá dentro e eram atraídos pelos milagres, eram atraídos pelos sinais. Deus nunca falou que o povo de Israel era exclusivo e que nunca mais alcançaria nenhum povo, nenhuma nação, nenhuma tribo. Deus nunca falou isso, irmão. Crente que tem posicionamento entende que não é porque ele está evangelizando que ele vai fazer a mesma coisa que o outro está fazendo.
Não é porque uma pessoa quando procura a nós não está bem, que nós vamos fazer a mesma coisa. Eu sempre falei algo para os meus filhos dentro da minha casa: a mente maior, ela domina a mente menor. O lugar que eu estou não pode me influenciar, assim como a Babilônia não influenciou Daniel. O lugar que eu estou não pode me influenciar, assim como o Egito não influenciou José. E o José não foi tirado do Egito, tanto que ele mesmo falou: quando o meu povo for liberto, nem os meus ossos deixe aqui no Egito. Ele morreu lá no Egito, meu irmão, mas ele morreu adorando a Deus. Você consegue entender que a gente não pode mudar quando nós estivermos em ambientes diferentes? É o posicionamento, porque a minha fé, ela caminha junto com o meu posicionamento. Aleluia. Quando essa mulher continua adorando a Deus, quando essa mulher continua adorando a Jesus, ela diz novamente: Senhor. Mas agora ela muda. Agora ela diz assim, ó: socorre-me. Porque se você não estiver bem, e se você não estiver posicionado, você não consegue ajudar ninguém. Vou falar de novo, irmão. Se você não estiver bem, se você não alimentar a sua fé, se você não se posicionar, você não consegue ajudar ninguém. Então agora ela muda a súplica. Agora ela vai falar, chama ele novamente de Senhor, e ela vai dizer: socorre-me. Sabe o que ela está dizendo quando ela clama a Jesus? Quando ela roga ao Senhor e diz socorre-me, ela está fazendo um exame da própria vida e de como ela precisa dele também, de como ela também precisa ser liberta, de como ela também precisa ser alcançada por Jesus, de como ela também precisa de tratamento. Aleluia, glória a Deus. Porque o propósito é com toda a nossa casa, irmão. O propósito é com toda a nossa família. E enquanto nós estamos na presença do Senhor, nós também estamos sendo tratados, lavados pela palavra. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Quando participamos do culto de ceia do Senhor, quando nos assentamos à mesa do Senhor, aleluia, glória a Deus, fiel, maravilhoso. Quando nós estamos dizendo que nós somos um só corpo com o Senhor, nós também estamos sendo tratados, nós também estamos nos rendendo, nós também estamos dizendo: Senhor, eu também preciso de Ti. Eu sei que tem problema lá em casa, eu sei que tem coisas acontecendo, eu sei que eu preciso resolver algumas situações, mas eu preciso do Senhor todo dia. Senhor, socorre-me. O melhor posicionamento que nós podemos ter, irmão, é quando nós entendemos que mediante as nossas dificuldades, nós podemos clamar ao Senhor Jesus. E sempre nós podemos dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, está difícil. Senhor, a minha fé está sendo abalada. Senhor, o propósito, aleluia, eu sei que está de pé. E eu sei que o Senhor tem me lapidado. Eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Eu sei que ainda tem muita coisa para o Senhor tirar. Eu sei que tem coisa que o Senhor quer transformar. E eu me rendo, Senhor. Socorre-me, transforma-me, renova. Aleluia, liberta a minha vida também, Senhor. Me enche, me usa, me leva para o propósito que o Senhor quer. Eu quero ver o que o Senhor vê. Eu quero entender como o Senhor entende. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero ir para o mais profundo com o Senhor. Não me deixa ter uma fé rasa, Senhor. Não me deixa ter uma fé que qualquer coisa abala. Eu preciso do Senhor. Socorre-me. Aleluia. Glória a Deus fiel. Aleluia.
Quando Jesus vai responder para ela, eu não vou pegar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Irmão, pelo amor de Deus, pastora, é coisa linda. Sabe o que ela vai responder para Jesus? Mas, Senhor, se o Senhor não vai pegar o pão da mesa para entregar para os cachorrinhos, para mim serve a migalha. Sabe o que é isso? Eu posso não ter a visão do todo, mas eu também não vou abrir mão de caminhar. Eu posso não entender a plenitude, mas eu também não vou abrir mão de continuar clamando. Eu posso ainda não ter visto o que vai acontecer, mas eu vou permanecer. A minha posição é essa. A melhor posição, o lugar mais alto que eu posso chegar na minha vida é esse que eu estou agora, de joelho diante do Senhor, prostrada. É o melhor lugar para mim, não tem problema. Já que eu estou prostrada, eu como das migalhas. Aleluia. Eu posso não ter vindo de linhagem sacerdotal, eu posso não ter vindo de linhagem real, eu posso não ter vindo de uma grande linhagem, mas agora que eu encontrei com o Senhor, agora que eu estou perto do Senhor, agora que eu encontrei a melhor posição para a minha vida, eu aceito o que o Senhor estiver fazendo, eu aceito o que o Senhor estiver tratando, eu aceito o que o Senhor estiver transformando, eu preciso, o que o Senhor estiver renovando, eu preciso. Glória. O Senhor nos leva a pensar nessa noite, irmão. Eu sei que nós pensamos na salvação e na libertação dos nossos, mas muitas vezes nós esquecemos que nós estamos inclusos no plano do Senhor, para salvar, para libertar, para renovar. Entrou gente aqui que está com a fé abalada. Entrou gente aqui que está pensando que Jesus não ouve mais. Entrou gente aqui que está em propósito faz um tempo, mas Deus está em silêncio. Silêncio de Deus não é ausência de propósito. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando. Você veio aqui hoje para mais uma vez o Espírito Santo renovar tua fé, para mais uma vez o Espírito Santo te fortalecer, para mais uma vez o Espírito Santo dizer: não larga, não deixa o propósito, não larga o que eu coloquei na tua mão, não deixa, não desiste. Sou eu que estou te moldando, sou eu que estou te lapidando, sou eu que estou te ensinando. Você está nas minhas mãos, você é plano meu. Alecantaravasso. Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, por estar posicionada, a fé dessa moça foi aumentada. Por estar posicionada, ela está consciente de que aquele lugar é o melhor lugar. O melhor lugar, irmão. Nem sempre eu e você, quando nos dobramos diante do Senhor, vamos ter palavra. Mas ainda com o joelho dobrado e quietinhos, é o melhor lugar. Ainda que seja só lágrima, é o melhor lugar. Ainda que seja para dizer para Ele: Pai, está doendo, é o melhor lugar. Quando nós estamos diante dEle e perguntamos: Pai, eu errei, sou eu, o Senhor quer me corrigir, é o melhor lugar, irmão. É o melhor lugar. Aí Jesus vai responder para ela. Glória a Deus. Aleluia. Ó mulher. Engraçado que quando ele vai falar com os discípulos dentro do barco, ele chama os discípulos de homens de pequena fé. Mas quando ele vai responder para essa mulher, Deus abençoe, amor. Depois que ele viu que ela não desiste, irmão. Depois que ele viu que mesmo sendo rejeitado pelos discípulos, mesmo não recebendo resposta do Senhor, ela ainda continuou, ela perseverou, ela se posicionou. Ele vai dizer: ó mulher,
grande é a tua fé. Você entendeu? Sabe o propósito que você coloca diante de Deus em oração? O Senhor Jesus está recebendo. A palavra diz que o Espírito Santo leva as nossas súplicas ao trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Ainda que para mim e para você falte palavra, nós temos o intérprete, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E aí o Senhor Jesus, aleluia, está ali, à direita do trono do Pai. Lá vai o Espírito Santo com gemido inexprimível para dizer: olha, aleluia, a irmã Esther está orando, ela está orando, e na oração dela ela tem clamado: Senhor Jesus, me enche. Na oração dela ela tem clamado para ela ser usada. Na oração da irmã Sabrina ela tem clamado: Senhor, guarda a minha família, guarda a minha casa. Aí o Espírito Santo vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, até o momento, irmão, aleluia, que esse texto também me lembra o que Estevão viveu, porque ainda assim, sendo apedrejado, ele começou lá em Abraão fazer uma síntese sobre o evangelho do Senhor Jesus. Ele aceitou ser apedrejado, mas não aceitou, aleluia, não se posicionar pela fé dele em Cristo Jesus, e ele foi apedrejado. Mas quando Estevão ergueu os olhos para o céu, ele viu o Senhor Jesus assentado à destra do Pai. Ai, irmão, e Jesus se levantando do trono e olhando para ele. Essa mulher ouviu Jesus da própria boca dele dizer assim: grande é a sua fé. Que coisa linda, irmão. Jesus dando testemunho de mim e de você, dizendo: grande é a tua fé. Eu vou honrar a tua oração. Eu estou vendo você buscar. Eu estou vendo você depender de mim. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Ei, filho, não é porque você está vendo desse jeito que eu não estou agindo. Pode deixar, você não entregou na minha mão. Eu estou agindo, eu liberto, eu curo, eu renovo, eu trabalho, eu transformo. Você não colocou na minha mão, então confia. Grande é a tua fé. Irmão, ela não recebeu nem resposta de Jesus na primeira vez que ela clamou. Ela recebeu rejeição. Tudo começou a ficar mais difícil. É resposta espiritual para a minha e para a tua vida. Tem muita gente que larga da presença de Deus, porque quando a pessoa começa a ser lapidada, tudo vai ficando mais difícil. Aí a pessoa desiste. Vai sendo transformada, vai, porque ela é cananeia, ela vem de uma fé politeísta. Ela podia acreditar em tudo, em xícara de café, ela podia acreditar em borra, ela podia acreditar em tudo, irmão. Ela podia acreditar em Deus de pau, de pedra, de bronze, ela podia acreditar em qualquer coisa. Ela vem de uma fé politeísta, mas olha o tempo que ela levou, aleluia, para a fé dela ser transformada, para a mente dela ser transformada, e ela se posicionou e não desistiu. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus vai continuar dizendo: seja isso feito para contigo, como tu desejas, ou como suplicas. Ela foi transformada. Jesus deu testemunho da fé dela na frente dos discípulos. Jesus disse que ela era uma mulher de grande fé. E naquela mesma hora, a filha dela ficou sã. Como pode, irmão? Começar orando, começar clamando, começar pedindo, e de repente tudo fica mais difícil ainda. Fica um ponto de interrogação assim, né?
Ué, mas Senhor, não era para orar, não era para clamar, não era para pedir, não era para falar, mas eu não fui fazendo, aleluia. Então persevera, irmão, na tua fé, se posiciona, continua diante do Senhor Jesus, não desiste não, você não está sozinho, o Senhor Jesus pega na tua mão, e que o Senhor possa dar testemunho de mim e de você, dizendo que grande é a nossa fé, nos encontrando posicionados nele, para a honra e glória do nome dele, amém? Agradeço a minha rica oportunidade, e as suas palmas exaltam o nome do Senhor.